Eu dilacerei 4 pessoas no ano passado. Não estou aqui pedindo desculpas. Estou aqui porque você precisa saber que existe algo como eu no mundo e que talvez eu já tenha te visto. Meu nome é Tiago. Tenho 32 anos agora, mas quando tudo isso começou eu tinha 26 e era estudante de medicina na UNB, em Brasília. Era inteligente, era racional, acreditava em ciência. Falo no passado porque o Tiago, que existia antes daquela noite na serra, morreu lá. O que ficou é outra coisa. Algo que usa o mesmo nome, a mesma memória, o mesmo rosto quando está na forma humana, mas que à noite vira qualquer coisa menos humano. Eu sei o que você está pensando. Você acha que isso é história de louco, que sou algum desequilibrado que inventou um delírio para justificar algo horrível que fez. Pode pensar isso. É mais confortável. Mas enquanto você tenta se convencer disso, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não fico com remorso depois. Isso é o que me diferencia. Eu acordo, às vezes no meio de um matagal, com sangue que não é meu nas mãos. E a única coisa que sinto é uma fome que ainda pulsa embaixo da pele. E satisfação. Uma satisfação profunda, como a de quem teve um sono perfeito. É isso que me assusta sobre mim mesmo. Não o que faço, como me sinto depois de fazer. Agora, se você ainda está ouvindo, vou contar como tudo começou. Éramos 7 amigos na faculdade, 4 homens, 3 mulheres, todos da medicina, todos com esse vício em comum, a natureza. Enquanto os outros estudantes gastavam fins de semana em bares, a gente montava barraca em floresta, fazia trilha, escalada, cachoeira. Tinha algo nesses lugares distantes que descomprimia a cabeça depois de semanas estudando anatomia e farmacologia. Naquela vez, só os 4 homens foram. As meninas não puderam. Provas, estágios, não lembro exatamente. A gente foi mesmo assim. Erro. Maior erro das nossas vidas. O lugar ficava numa serra afastada, longe de qualquer cidade. Chegamos no fim da tarde e fizemos o ritual de sempre. 2 ficaram montando as barracas, 2 foram buscar lenha. Depois demos uma volta pelo perímetro do acampamento, como sempre fazíamos para conhecer o terreno, saber onde pisar caso precisasse sair no escuro. Estava tudo bem. A fogueira acendeu fácil, assamos marshmallows, abrimos uma cerveja. A lua não estava cheia, mas estava entrando na fase, grande, branca, iluminando o campo inteiro com uma luz quase azulada. Dava para ver longe, dava para ver demais. Por volta das 11 da noite, um de nós parou no meio de uma frase. Escutou. Todos escutamos. Um uivo, distante, mas limpo, vindo da linha das árvores a nordeste. Lobo-guará, disse um dos meus amigos, jogando um graveto no fogo. Não encosta. Tem medo de gente, tem medo de fogo. Relaxa. Segundos depois, o uivo de novo. Mais perto. Esse não tá se afastando, murmurei. Para de ser dramático, Tiago. Não deu 2 minutos. Não houve aviso. Não houve som de passos se aproximando. A coisa simplesmente apareceu dentro do círculo de luz da fogueira como se tivesse surgido do ar e caiu em cima de mim com um peso que não era de nenhum animal que eu conhecia. Lembro do cheiro antes de ver o rosto. Um cheiro de terra molhada e de sangue antigo, de algo que tinha matado recentemente e não tinha se limpado. Depois vi os olhos, amarelos. Não como os de um cão normal, amarelos com uma inteligência dentro, uma intenção. A mordida veio no braço esquerdo. Eu gritei. Ela chacoalhou a cabeça como um pitbull chacoalha uma corda, e eu senti o osso ranger. Depois um dos meus amigos pegou um toco de madeira em chamas e jogou nas costas da fera. Ela soltou um urro, diferente de qualquer som animal que já ouvi. Tinha textura humana naquele urro, e saiu disparada para o escuro. Fizemos um torniquete com uma camiseta. Corremos. Deixamos tudo para trás.
No hospital mais próximo, costuraram o braço, me deram antibiótico, perguntaram se o animal parecia raivoso. Dissemos que era um cachorro grande, assustado. Não dissemos mais nada. Voltamos para Brasília. Tentamos seguir a vida. Tentamos fingir que tinham sido apenas 3 pontos e uma história assustadora de acampamento. Durou 3 semanas, essa ilusão. Algo estava errado comigo. Na primeira semana depois do ataque, acordei com a janela do quarto aberta, que eu tinha certeza de ter fechado. Na segunda semana, acordei no banheiro, sentado no chão, sem lembrar como tinha chegado ali. Estava bem, sem ferimentos, mas havia terra debaixo das minhas unhas. Na terceira semana, acordei numa mata. Não sei como cheguei lá. Era madrugada, eu estava nu e havia algo escuro e úmido na minha boca. Cuspi. Não quis saber o que era. Corri de volta para onde eu conseguia ver as luzes da cidade e cheguei em casa tremendo, tranquei a porta e fiquei sentado no chão até o sol nascer. Fui a um médico. Exames de sangue normais. Fui a um neurologista. Nada. Fui a um psiquiatra. Ele falou em sonambulismo grave. Me receitou algo. A medicação não adiantou nada. O que adiantou foi perceber o padrão. Sempre acontecia perto da lua cheia. Sempre eu acordava em mata. E sempre havia algo que eu não queria saber embaixo das minhas unhas. Larguei a faculdade no 5º mês. Não me despedi direito de ninguém, nem dos amigos que estavam naquela noite, que tinham seus próprios traumas para carregar. Fiz as malas com o essencial. Peguei uma estrada para o sul, atravessei a fronteira e fui parar no Chile, numa região semidesértica onde o vizinho mais próximo ficava a 40 quilômetros. Uma casa pequena de adobe, sem internet estável, sem vizinhos, sem perguntas. Às vezes vou à cidade mais próxima comprar mantimentos, só o necessário. Pago em dinheiro. Não dou o nome verdadeiro quando alguém pergunta. Na maior parte do tempo, caço para comer. Coelhos, aves pequenas, o que o deserto oferece. Tenho essa habilidade agora, os sentidos aguçados, mesmo na forma humana. Consigo cheirar um animal a centenas de metros. Consigo ouvir batimentos cardíacos. É isolado, é solitário, mas é necessário. Ou era, até os turistas começarem a aparecer. A dor que não tem nome. Quero ser honesto sobre isso porque acho que as pessoas romanticizam. Filmes mostram a transformação como algo dramático, mas quase bonito, o corpo se contorcendo, um rugido e pronto. Não é assim. Não tem nada de bonito. Começa horas antes como uma gripe. Um calor que vem de dentro dos ossos, não da pele, dos ossos, como se o tutano estivesse fervendo. Depois vem a inquietação. Impossível ficar parado, impossível deitar, a mente acelerada e ao mesmo tempo ficando cada vez mais primitiva. Menos pensamento, mais impulso. Como se o volume do instinto subisse e o volume da razão caísse. Depois os ossos começam a se mover. Não tem outra forma de descrever. Eles se movem, a fíbula se alonga, o fêmur muda de ângulo. Ouço cada um deles como ouço o estalo de um galho grosso quebrando, só que por dentro. O crânio se reconfigura, a mandíbula avança, as órbitas dos olhos mudam de proporção. Cada dente que cai é substituído por algo maior, mais afiado, antes do anterior tocar o chão. A dor é total. Não tem 1 centímetro do corpo que não doa. Fico inconsciente às vezes durante a transição. Acordo com o processo na metade e o único pensamento que ainda existe é um ruído branco de necessidade. Precisar se mover, precisar caçar, precisar matar. Como eu percebo o mundo transformado. O que ninguém entende é que na outra forma o mundo não fica mais simples, fica mais vasto. A visão muda para baixa luminosidade. O deserto à meia-noite fica tão nítido quanto ao meio-dia, mas as cores somem. Tudo em tons de cinza e amarelo. Mas o movimento fica hipersensível. Consigo rastrear um inseto voando a 20 metros.
A periferia do campo visual ascende para qualquer deslocamento. O olfato é o mais avassalador. Cada ser vivo tem uma assinatura. Consigo distinguir o odor do medo do odor da adrenalina, são diferentes. O medo tem algo ácido, algo que vem dos poros quando o sistema nervoso entra em colapso. A adrenalina tem um cheiro quase metálico, de moeda. Quando alguém está em pânico total, consigo cheirar os dois ao mesmo tempo. E é esse cheiro combinado que dispara algo no meu cérebro que não tem nome em português. A audição capta frequências que o ser humano não registra. Ouço o coração de uma pessoa a 100 metros. Ouço quando o ritmo acelera. Sei antes da pessoa saber que ela está com medo. E corro. Deus, como eu corro. O deserto some sob as patas. As pedras e os arbustos secos são irrelevantes. Desvio deles sem pensar, como respirar. Chego a lugares em minutos que levariam horas a pé. E quando paro, completamente imóvel, num segundo, não faço som nenhum. Como eu caço, não ataco pela frente. Nunca. Circulo primeiro. Lento, baixo, sem pressa. Aprendo o grupo antes de escolher. Quem está distraído? Quem olha mais para o chão? Quem está mais afastado dos outros? Sempre o mais vulnerável. Não por crueldade, mas por eficiência. É instinto puro. O ataque é rápido. Os filmes erram nisso também, mostram a fera se jogando de longe. Prefiro me aproximar até estar quase tocando antes de revelar que estou ali. O pânico que isso produz tem algo que não consigo explicar racionalmente. Gosto. Na forma transformada, gosto do pavor nos olhos deles. As garras fazem o trabalho antes dos dentes. 4 dedos com estrutura óssea reforçada, ângulo perfeito para penetrar e rasgar. A mandíbula fecha com pressão que parte osso. Não demora. Nunca demora mais do que precisa. O que demora é o depois, porque na forma transformada, não saio correndo. Fico, observo. Há algo no sistema nervoso da fera que precisa confirmar o que aconteceu, às vezes por longos minutos. Só depois o instinto de se afastar das luzes e dos sons humanos ativa e eu desapareço na escuridão. A rotina. Durante o dia, sou um ermitão inofensivo. Cozinho, leio livros velhos que compro na cidade, conserto a casa quando algo quebra. Tenho uma horta pequena. Cuido de uns galinhas. É uma vida simples e quieta. Mas quando aparecem turistas, manos, e eles aparecem, porque a região tem paisagens bonitas e há pessoas que gostam de trilha no deserto e eu mudo de modo. Fico espiando durante o dia, distante, com o sol nas costas, onde eles não me veem, mas eu os vejo. Observo tudo, quantos são, como se movem, se tem celular com sinal, como está o equipamento deles. É uma análise fria, profissional, quase. Às vezes desço e me apresento. Finjo ser um morador local, conhecedor do terreno. Sou simpático, educado. Ofereço orientação. Digo que aquela trilha ali tem uma vista melhor, que há uma fonte de água fresca mais adiante, que à noite o céu estrelado é inacreditável daquele ponto em específico. Levo-os para onde quero, lugares sem saída fácil, sem sinal, sem onde correr. O sorriso que mantenho durante essas conversas é real, não é esforço, porque por dentro já estou fazendo a caçada. A parte física da noite é só a conclusão. O que mais me interessa, e isso vai soar frio, eu sei, é o momento em que eles percebem. Quando estão num lugar bonito e quieto, e algo muda no ar e eles sentem, sem conseguir nomear, que algo está errado, que foram levados, que o homem gentil que lhes deu orientação não era o que parecia. Esse momento antes é o que me faz sentir mais vivo. A primeira vítima, fotógrafo, foi Era um homem de uns 40 anos, fotógrafo de pássaros. Tinha equipamento caro, câmera enorme, tripé, tudo no kit. Acampou sozinho a uns 3 quilômetros da minha casa, numa área que tem falcões. Me apresentei na tarde do segundo dia. Disse que conhecia um mirante onde os condores apareciam ao amanhecer, que a luz batia perfeita naquelas horas. Ele ficou animado,
Tinha saído da cidade especialmente para fotografar condores. Combinamos que eu levaria ele cedo na manhã seguinte. Fui ao mirante naquela noite, não na manhã seguinte. Ele estava acordado no saco de dormir, de lanterna acesa, revisando fotos no computador quando eu cheguei. A última coisa que ele fotografou, descobri depois de examinar o acampamento na manhã seguinte em forma humana, era um pássaro preto voando contra a lua. Boa foto. A câmera ficou no lugar. Não tenho interesse em objetos, mas olhei para ela por um tempo antes de me afastar. Havia algo na ideia, alguém que passou a vida inteira olhando através de uma lente, capturando momentos antes que desaparecessem. E seu último momento ninguém capturou. As próximas vítimas foram um casal de noivos, uma vida longa pela frente com planos. E eu destruir tudo. Esse é o relato que me envergonha menos contar. Não porque o que aconteceu foi menos grave, foi, mas porque havia algo na dinâmica que era interessante de observar. Eram dois jovens em lua de mel alternativa. Ele, entusiasta de montanhismo. Ela, que claramente não tinha o mesmo entusiasmo, mas o amava o suficiente para estar ali. Vi os dois acampando num vale por 2 dias antes de aparecer. Ela estava levemente infeliz, não com ele, com a situação, e ele estava obcecado em impressioná-la com a paisagem. Me apresentei no segundo dia como guia local. Falei de uma lagoa de água azul a 5 quilômetros, acessível só por quem conhece o caminho. Ele disse imediatamente que queria ir. Ela sorriu para ele. Combinamos para o dia seguinte. Não havia lagoa. Quando eles perceberam que a trilha terminava num paredão de pedra num cânion sem saída, já era tarde demais para o senso de orientação deles funcionar. Estava escurecendo. Ela percebeu primeiro que algo estava errado, olhou para o marido, depois olhou para as sombras ao redor, e havia nos olhos dela uma inteligência animal que ele não tinha. Ela sentiu. O que posso dizer sobre aquela noite que não vai soar completamente monstruoso? Nada. Então vou ser honesto, ele foi primeiro, rápido. E o que aconteceu depois foi que eu fiquei ali observando ela, e a expressão no rosto dela, essa mistura de horror, de negação, de tentar entender o que estava vendo, foi a expressão mais humana que já vi em toda a minha vida. E eu fiquei olhando. Ela não sobreviveu, mas demorei mais do que precisava antes de me mover, porque aquela expressão me lembrava de algo. Lembrava do que eu sentia quando ainda era humano e via algo completamente incompreensível acontecendo na minha frente. Lembrava de mim mesmo, naquela noite na serra. As próximas vítimas foram um grupo dos 5 amigos. Esse foi o mais difícil, não emocionalmente, operacionalmente. 5 pessoas são muitas para trabalhar sozinho, mas eram universitários barulhentos, confiantes, sem preparo real para o deserto. Um grupo que subestima o ambiente já está na metade do caminho para um problema. Não me apresentei. Observei por 3 dias. Aprendi os padrões, 2 acordavam cedo, 3 dormiam até tarde. À noite, sempre ficavam até tarde em volta da fogueira, bebendo, e depois iam dormir em barracas separadas, 2 numa, 2 noutra, um sozinho numa terceira. Na 4ª noite, fui para a barraca do que dormia sozinho primeiro. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu ali. O problema é que a barraca ficava longe o suficiente das outras para eu não calcular bem o ruído. Um deles estava acordado. Saiu. Viu algo que não deveria ter visto. Gritou. O que se seguiu foi caótico. Dos 4 restantes, 3 saíram das barracas. O caos e o escuro trabalharam a meu favor. É difícil fugir no deserto à meia-noite sem conhecer o terreno. Terminei o serviço em 2 deles. O terceiro caiu numa ravina tentando fugir. Não sei se sobreviveu. 2 escaparam. Vi as luzes de uma lanterna desaparecendo em direção à estrada por horas, correndo sem parar. Eles chegaram em alguma cidade. Contaram alguma história. O que contaram? Não sei. Provavelmente nem eles sabem ao certo o que viram. Disseram que foi um animal, ou dizem que foi um homem, ou ficaram quietos, porque ninguém acreditaria. Mas eu sei quem são. Guardei os rostos.
E essa história dos dois ainda não terminou. Tenho tempo, tenho paciência, tenho um instinto de rastreamento que não falhou ainda. Estou apenas esperando a hora certa. Ainda aqui, isso aconteceu. Não é ficção. Não é metáfora. Não sou um escritor criando um personagem. Meu nome é Tiago. Tive 26 anos numa vida anterior, em Brasília, estudando medicina com amigos que agora têm suas próprias cicatrizes daquela noite na serra. Fui mordido por algo que não sei nomear. E o que recebi naquela mordida virou parte de mim. Não algo separado, não uma maldição que luto contra. Parte de mim. Ainda estou no Chile. A casa de adobe ainda está em pé. A horta ainda cresce. As galinhas ainda estão lá. E às vezes aparecem turistas. Você que está lendo isso agora, se já foi ao deserto, se gosta de trilha, se já aceitou indicação de um morador local sobre um lugar bonito longe da estrada. Pense comigo. Como você sabe que o homem que te indicou aquele mirante, aquela lagoa, aquele ponto de acampamento perfeito, era o que parecia? Como você sabe que não estava sendo levado? Tiago ainda está lá fora. E você pode ser a próxima vítima.